A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cursos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Boa noite, paz seja convosco. Hoje eu vim preparada, da campanha. Uma nova história o Senhor tem para nós, amém? Você crê nisso? Amém. Nós temos ouvido tantas mensagens, não é? Quem está aqui desde o primeiro dia? Oh, glória! Temos ouvido tantas mensagens. E todas elas têm falado muito sobre posicionamento, atitude, não é verdade? Teve algum dia que foi falado para nós termos uma atitude passiva? Alguma vez Deus falou isso? Às vezes nós fazemos, tal pessoa pregou, mas é Deus falando, né? O que o Espírito está dizendo, dê ouvidos ao que o Espírito está dizendo a nós, igreja. Você ouviu do Espírito Santo, tem uma atitude passiva nesses dias? De ficar esperando? Não. Todas as pregações, eu esqueci da máscara. Todas as pregações foram sobre posicionamentos, ações, atitudes, né? E nós temos ouvido Deus falar muito conosco. Mas será que não tem uma forma mais fácil? Mais fácil da gente ter uma nova história? Será que não tem? Vamos ver na palavra de Deus? Vamos abrir lá em Romanos 12. Romanos 12, 1. Será que eu vou falar para vocês uma forma mais fácil? Será que eu vou usar essa palavra passiva hoje? Será? Você quer, né? Vamos ver o que diz em Romanos 12, 2. Vamos lá. Rogo-vos, pois... Põe o 1 primeiro, desculpa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos parar um pouquinho aqui. Sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É um oferecimento em vida, um sacrifício vivo. Nós estamos aqui fazendo um sacrifício vivo. Não é fácil vir todos os dias à noite para a igreja, não é? Às vezes a gente vê... Eu teve dias essa semana que eu falei assim, meu Deus, eu estou cansada, mas eu fiz um propósito contigo, eu estarei lá na tua casa. Não perderei nenhum dia da campanha. Foi um sacrifício vivo. E Deus espera isso de nós. Este é o nosso culto agradável, racional ao Senhor. Às vezes a gente acha que o nosso culto é só quando chegamos aqui na igreja, sentamos e estamos aqui. Não. O nosso culto é contínuo, toda hora, todo minuto, todo segundo. O nosso culto é contínuo. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor em cada minuto, em cada segundo. O nosso culto, ele é contínuo. Agora vamos para o 2. Lá diz assim, e não, vamos ver se é a palavrinha que vocês estão esperando. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não seja conformado com este mundo. Não é a palavrinha. Não é para ficar passivo. Não é. É para continuarmos.
é para perseverarmos, é para sairmos do que é confortável e irmos e nos movimentarmos para o que Deus quer fazer. Amém? Uma nova história requer uma nova mentalidade. Precisa. Não tem como ter uma nova história se não mudar a nossa forma de pensar. Tem um ditado que diz assim: o que semeia um pensamento, colhe uma ação. O que semeia uma ação, colhe um hábito. O que semeia um hábito, colhe um caráter. E o que semeia um caráter, colhe um destino. Colhe uma nova história. Então, primeiro, nós precisamos semear um pensamento, mudar a nossa forma de pensar. E, consequentemente, a nossa forma de pensar mudada, vai mudar a nossa ação, a nossa atitude. E quando a nossa ação também for diferente, isso vai virar um hábito. E quando isso for um hábito, isso vai nos mudar, vai nos transformar, vai mudar o nosso caráter. Vai nos dar um caráter segundo o coração de Deus. E um caráter segundo o coração de Deus vai nos levar para o destino certo. Porque nós podemos ir para vários outros destinos, mas pode não ser o certo. Para ir para o destino certo, nós precisamos de um caráter segundo o coração de Deus. Para termos um caráter segundo o coração de Deus, é necessário criarmos hábitos saudáveis segundo o reino de Deus, segundo a cultura de Deus. E para criarmos hábitos, nós temos que começar a ver as nossas ações, para que elas sejam ações corretas. E ações corretas são resultados de pensamento certo. Amém? Entendemos que precisamos primeiro mudar o nosso pensamento. E é isso que a Bíblia está dizendo. Não vos conformeis. Não se assemelhe. Não aceite isso como normal. Não vamos nos assemelhar ao mundo. O mundo, ele segue um caminho, nós seguimos em outro. O mundo tem uma cultura, nós seguimos outra cultura, porque nós já não pertencemos a este mundo. O nosso reino não é aqui. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu. É o reino dos céus a qual nós pertencemos. Então é necessário mudarmos, termos consciência disso. Em Filipenses 4:8, pode colocar aí, a Bíblia nos ensina que tipo de pensamentos devemos ter. Filipenses 4:8 é o versículo da minha família. Minha mãe, quando a gente era tudo pequenininho, fez a gente decorar todo o versículo, direitinho, e falava todo dia, todo dia. Os meus filhos é a luz, né? Eles já sabem que eu falo o versículo da luz. Vocês não são das trevas, vocês são da luz. Todo dia, praticamente. Lá diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é, 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 se há algum nisso, vamos repetir? Quanto a mais, irmãos, outras versões falam filhinhos, papai do céu falando conosco, filhinhos, tudo que é, 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 se há algum nisso, é nisso que nós temos que pensar. É nisso. Às vezes a gente acha que os nossos pensamentos podem correr livre, leve e solto. Não. Você tem que parar e brecar os seus pensamentos. Você tem que parar, peraí, por que eu estou pensando nisso? Peraí, isso daí é verdadeiro? Não sei. Isso daí é honesto? Não é. Então deixa eu parar de pensar. Peraí, esse outro pensa. Isso é justo? Peraí. A gente tem que parar e confrontar. Não vos conformeis.
Ah, mas eu penso assim mesmo. Não, não tem essa. Isso é que o diabo quer que você acredite, que você não tem controle, que você não pode mudar o que você pensa, que você não pode mudar como você age, que você não pode mudar o seu destino. O diabo quer nos paralisar. Então nós precisamos saber, porque Deus colocou isso lá na Bíblia, para que nós pratiquemos. E se Ele colocou, é porque nós podemos praticar. Na nossa força? Não. Na força do Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo que está em nós. Ele é quem vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Essa é uma verdade que nós temos que tomar para nós. O Espírito Santo, isso está lá em Romanos 8, 26. Diz assim: portanto, e da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não estamos sós, não é na nossa força. A mesma graça que nos salvou, né? A graça que abriu a porta para nós entrarmos, para sermos eternos, para estarmos no céu, a mesma graça, ela nos capacita para seguirmos uma vida de transformação, uma vida de santidade, uma vida onde a gente pode aplicar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem virtude. A mesma graça que nos salvou, o mesmo poder gracioso que nos salvou, ele nos ajuda a cada dia a vencer a nossa própria carne e andar num caminho de santificação. É o mesmo poder. Não é poderoso o que Deus fez por nós lá na cruz? O que Jesus fez por nós lá na cruz não é poderoso? Esse mesmo poder está em nós. O Espírito Santo está em nós. Esse mesmo poder vai nos ajudar todos os dias a vencer a nossa carne, a derrotar o inimigo e a andar por um caminho de vitória. 2022, o Espírito Santo será nosso companheiro, porque sem ele não vai dar. Se nós queremos chegar nesse destino, se nós queremos ter uma nova história, nós temos que fazer do Espírito Santo o nosso companheiro de todos os dias, de todas as horas. Nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo. A palavra, ela vai nos instruir, ela vai iluminar. A palavra é luz, a palavra é água. Ela é luz, ela ilumina o que está nas trevas. Tem tantos pensamentos que a gente só se dá conta que é errado quando a gente lê a palavra. Porque ela ilumina o que está nas trevas. A palavra ela também nos lava. Ela traz a água limpa, o que é limpo e puro, para identificar o que é sujo e lavar, para que nós possamos viver em santidade, lavados pelas águas do Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. Todos os dias, todas as horas, a palavra e o Espírito Santo. O que vai resultar? Um pensamento novo. Um pensamento poderoso. Um pensamento que vai ocupar o lugar daquele pensamento destrutivo. Porque também não adianta você falar assim, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Isso é ruim, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Aí que a gente pensa mais, não é? Não dá. Como que a gente tira um pensamento ruim? Colocando no lugar um pensamento poderoso equivalente ao ruim. Ou seja, a verdade em cima dessa mentira que estava aqui no meu pensamento. Vou pegar a verdade. Espera aí, eu estou pensando aqui que eu não vou conseguir. Eu estou pensando assim que eu sou muito fraco. Mas espera aí. O Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. É na força do Senhor que eu vou e não na minha. É na fé e na confiança que eu tenho no poder de Deus e não na minha própria força. Ah, peraí, é esse pensamento poderoso que vai ocupar o lugar deste pensamento destrutivo que está dizendo para mim que eu não posso, eu não consigo. É um pensamento poderoso que vai romper com o pensamento destrutivo que está nas nossas mentes. E Deus tem nos dado o Espírito Santo para nos ajudar. Hebreus 4:12 fala sobre a palavra. Hebreus 4:12.
Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é como uma faca de dois gumes, ela faz separação entre a alma e o espírito. Tem tantas coisas que a gente acha que é do espírito e é pura alma, emoção, carne. Tem tantas coisas que a gente acha que é um pensamento bom, mas não é bom. Tem um versículo que fala que às vezes as coisas parecem boas, mas o fim delas é destrutivas. A nossa mente é limitada, mas a mente de Deus é ilimitada. E o Espírito Santo, que prescruta a mente de Deus e sabe todos os seus pensamentos, está em nós, dentro de nós. Ele vai nos revelar através da palavra, através do seu sopro, através do seu pensamento, as coisas para mim discernir os pensamentos e as verdadeiras intenções do meu coração. Porque você já teve, eu já tive vários pensamentos assim, por exemplo, sobre jejum. Ah, mas imagina, eu vou jejuar agora, assim, não, para quê? A gente já é crente, não precisa jejuar. Sabe, o próprio pensamento tentando te convencer e tentando achar argumento para que você não faça aquilo que vai arrebentar com o inferno. Seu próprio pensamento. Aí você vai na palavra e aquilo te confronta. Fala, peraí, isso não é um pensamento meu. Esse é um pensamento para fazer você se manter nesse estado de inércia, de paralisia. É hora de se movimentar. E a palavra, ela vai nos ajudar a discernir. Aí você fala assim, mas eu leio e nada acontece, parece que eu não sinto nada. Você não tem que sentir. Nós não temos que fazer as coisas por emoção. Nós temos que fazer as coisas por obediência. Temos que fazer por hábito, como nós falamos. Temos que gerar o hábito. Tá bom, então eu só vou ler? Você só vai ler. Sabe por quê? Porque lá na frente, daqui um mês, você lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai te fazer lembrar alguma coisa que você leu em alguma situação. E você vai, peraí, olha, eu estou agora lembrando, o Espírito Santo me fez lembrar esse versículo, e esse versículo vai me ajudar a resolver essa situação. Aí estou lá caminhando, daqui a pouco outro versículo ele me faz lembrar. Agora, se eu não ler a palavra, o Espírito Santo vai ter versículos na minha memória para me fazer lembrar? Então, eu vou ler a palavra, eu vou criar este hábito de ler a palavra. E o Espírito Santo, na hora em que lhe for conveniente, que for proposital, que for intencional, me fará lembrar e trará a transformação que eu preciso, a solução que eu preciso na hora certa. Por quê? Porque eu criei o hábito de iluminar a minha vida com a palavra. Às vezes você vai ler e aquilo não vai te iluminar em nada, mas daqui a algum tempo vai ser um estralo. Quem já sentiu isso? Puxa, eu já li isso tantas vezes e nunca fez sentido agora. Eu estou entendendo. É assim mesmo. É assim. Até que se rompa, é necessário permanecer na disciplina. Até que se rompa. Tá bom? Então, vamos continuar. Essa campanha que nós estamos fazendo é uma forma de renovar a nossa mente. Todos os dias na casa de Deus, recebendo uma palavra nova, tirando os pensamentos antigos. Quer dizer, nós entramos num ano com o mesmo modo de pensar. Qual seria o resultado se nós entrássemos no ano com o mesmo modo de pensar? O mesmo destino, a mesma situação. Não é verdade?
Só que nós estamos vindo para a igreja, renovar nossa mente na palavra, romper com pensamentos que eram destrutivos, inoperantes, infrutíferos, para que pensamentos frutíferos, operantes, poderosos, entrem na nossa mente, para que eu possa ter uma ação. Uma ação, não é para entrar na minha mente só para me encher a minha mente. É para entrar na minha mente para que eu tenha uma ação, para que a minha ação me leve a um hábito, para que o meu hábito me leve a um caráter segundo o coração de Deus, mais parecido com Jesus, e para que o mais parecido com Jesus, eu chegue no destino que o Senhor tem preparado para mim, que é bom, perfeito e agradável. Olha só que tremendo. Mas precisamos, além de mudar os nossos pensamentos, identificar as fortalezas que tem na nossa vida. O que são fortalezas? Fortalezas são mentiras que se tornaram verdades na nossa mente. Nós aceitamos essa mentira, o Satanás nos enganou através de uma circunstância, através de uma situação, através de uma palavra. Satanás trouxe esse engano para nós e nós aceitamos como se fosse a verdade. Essa é a nossa verdade. Essas são as fortalezas na nossa vida. O que as fortalezas fazem? Elas nos prendem. Você se sente preso em alguma área, preso em alguma situação? Paralisa, paralisado, parece que não vai, parece que não consegue se mover. Ela nos inibe, ela também nos intimida. A fortaleza, ela nos intimida, nós ficamos envergonhados, intimidados, sem reação, condenados, né? Se condenando. Ela nos limita, ela limita o nosso espaço, as fortalezas, e elas nos distraem. Nos distrai do foco, nos distrai do alvo, do objetivo, tá? Pode ser, por exemplo, vou citar algumas fortalezas, mas eu acredito que o Espírito Santo já está falando com você. Quando eu falei de paralisia, de prender, de intimidação, você já conseguiu identificar alguma coisa aí no seu interior. Não se engane, é o Espírito Santo que está dentro de você, que habita dentro de você. É um pensamento, você não ouve uma voz. Tem uns que ouvem voz, mas é um pensamento que você fala assim, será que é meu? Né? Aí eu costumo dizer assim, se é bom demais, não pode vir de mim, só pode vir do Espírito Santo. Só pode vir dele coisas boas, porque é incrível, irmãos, como nós temos a tendência ao mal. Para a criança, a gente não precisa ensinar a fazer o mal. Ela faz naturalmente. Ela desenvolve o mal naturalmente. Nós precisamos ensinar o bem para a criança. E ficar em cima até que ela pratique esse bem e entenda que esse é o bem e não o mal. Não é verdade? Você, tem alguém aqui que o bem sai e flui naturalmente de você? Sim? Tem alguém aqui, por favor? Vem orar por mim. Tem alguém que assim sai pelos seus poros, né? É natural esse cheiro do bem em você? Não tem. De nós, o nosso natural é sempre o mal. Por isso que a Bíblia fala para nós não nos conformarmos com o mal. Porque é natural a gente fazer o mal. E para que a gente não faça o mal, nós precisamos estar atentos, vigilantes, por isso que a Bíblia fala, vigilantes, sempre orando, perseverando. Por quê? Porque nós precisamos lutar contra o mal que há em nós. Não é natural a gente fazer o bem, porque nós estamos numa natureza pecaminosa. Mas nós temos o Espírito Santo. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que nos convence. Então, ele vai e coloca um pensamento. Um pensamento. Você acha que é até um pensamento seu. Isso é errado. Aí você, né? Se nós começarmos a ouvir esses sopros do Espírito Santo, por isso que a Bíblia fala assim, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, porque ele tem falado.
Ele tem falado através dos seus pensamentos, Ele tem falado através das situações, Ele tem falado através da natureza, Ele tem nos falado. E se nós estamos ouvindo a voz dEle, não vamos endurecer os nossos corações. Porque quando Ele nos diz isso é errado, aceite a voz do Espírito Santo. Quando Ele diz, não comece com isso, não inicie com isso. Aceite a voz do Espírito Santo. Quando Ele diz, abandone isso, aceite a voz do Espírito Santo. É livramento para nós. É livramento de cadeias. É livramento de correntes. É livramento de fortalezas para a nossa vida. Vamos dar ouvidos ao Espírito Santo. Então, às vezes, nós temos fortalezas em nós, e uma dessas fortalezas pode ser o medo. Você pode estar sendo guiada pelo medo. Medo do amanhã, medo de sair de casa, medo de iniciar algo novo, medo de... Tem tantos medos, e eu acredito que o Espírito Santo já está te mostrando. Eu tenho vivido com medo do vírus, medo de morrer, né? E se você ler a palavra de Deus, nós podemos ter inseguranças, mas para cada coisa que pode nos gerar medo, Deus tem uma solução aqui. O medo de morrer, por exemplo. O que é a morte para nós que estamos em Cristo? É uma passagem, né? É um cumprimento dessa vida nessa terra. É uma passagem. Para que ter medo daquilo que daqui a pouco nós vamos abrir os nossos olhos e estar nos céus? Uma das coisas que eu falei para o meu pai, quando ele falou assim, eles vão nos entubar, eles vão me entubar. E aí eu peguei e falei assim, pai, não temas, por quê? Quando o Senhor abrir os olhos... Foi bate e volta, né, mãe, que a gente falou, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia poder falar com ele, porque ele já ia ser entubado. A gente falou assim, pai, não se preocupe, porque quando o Senhor abrir os olhos, ou o Senhor vai nos ver aqui na terra ainda, ou o Senhor vai nos ver lá no céu. Porque quando ele acordar e despertar, ele vai ser levado ao céu antes de mim. E ele vai acordar antes de mim. E vai ser elevado antes. Quando eu chegar lá, ele já vai estar de olho aberto, já me recebendo lá no céu. Não é? Então, para cada coisa do medo, nós temos na palavra de Deus uma verdade que nos liberta deste medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem ninguém neste mundo que nos ame como o Senhor. Ele é o perfeito amor. Não tem amor perfeito senão o do nosso Deus. Então, diante deste amor perfeito, eu posso lançar fora o medo. Porque o amor perfeito vai cuidar de mim. O amor perfeito vai me prover o que eu preciso. O amor perfeito vai me consolar. O amor perfeito vai me guardar, vai me guiar. O amor perfeito. No perfeito amor de Deus, eu posso lançar fora todo o medo que tem na minha vida. Outra fortaleza, e contra esta fortaleza, nós temos a ajuda do Espírito Santo, temos as palavras poderosas para combater as mentiras destrutivas de Satanás, mas nós temos também o Espírito Santo que nos ajuda, mas nós temos que ter uma posição, uma atitude. Qual é a atitude contra o medo? Qual que é o contrário do medo? Coragem. Coragem. Coragem na minha força? Não. Coragem na força do meu irmão? Não. Coragem no dinheiro? Não. Coragem em Deus, confiança em Deus, fé em Deus. Então, contra o medo, neste ano de 2022, eu tomo uma posição de coragem. Eu vou romper com o medo. Eu vou romper com essa fortaleza do medo, com a coragem, a confiança no lugar certo e vou me mover. Vou me mover, vou romper. Não vou ser mais intimidada pelo medo. Não vai dar para citar todas as fortalezas que nós podemos ter. Eu vou citar algumas, mas umas vai estar próximas de outras que nós vamos entender. A fortaleza de não estar no controle.
Às vezes nós queremos ter o controle de tudo. E quanto isso nos desgasta. Quanto isso nos faz mal. Isso traz um desequilíbrio na nossa alma, no nosso emocional. Nós temos que romper. Nós não temos controle de nada. De nada. E a pandemia trouxe isso muito evidente na nossa cara, né? Foi um esfregar na nossa cara. Vocês achavam que tinham controle, vocês achavam que podiam fazer isso amanhã, no ano que vem, programar e fazer e decidir, e se convenceram. Será que se convenceram? Será que foi suficiente para se convencer? De que nós não temos o controle de nada, que o nosso amanhã não está na nossa mão, que a única coisa que está na nossa mão é o agora e o hoje. É agora que nós temos controle. Eu decido vir para a igreja, eu decido ficar em casa, eu decido orar, eu decido. Agora eu tenho o controle, mas o amanhã eu não tenho controle. Está vendo como o diabo, ele pega situações para nos prender em fortalezas, para nos paralisar. Se algo sai do meu controle, eu fico desesperada, eu fico ansiosa, eu fico preocupada, estressada. Né? Quantos desequilíbrios uma fortaleza traz na nossa vida. Outra fortaleza, o dinheiro. Medo de não ter condições, medo de não ter dinheiro, medo de passar necessidade. Querer reter. Qual que é a forma de quebrar? Tem as verdades na Bíblia, tem a ajuda do Espírito Santo, mas tem uma atitude. Tem uma atitude necessária para quebrar a avareza, que é a generosidade. É uma atitude necessária de quebrar a avareza. Eu estou sempre retendo, quando fala de abençoar alguém, parece assim, que eu fico sem ar, parece que eu quero arranjar argumentos dentro de mim para justificar o fato de eu não querer ser generoso. É assim, essas fortalezas, a gente fica uma luta dentro de nós querendo arranjar argumentos. Só que os argumentos caem por terra. Nós temos que romper com isso. Nós temos que romper com isso. E Deus tem sempre uma atitude diante de uma verdade para romper com essa fortaleza que tem nos guiado. Às vezes, é a fortaleza do prazer. E dentro deste prazer existem muitas coisas. Às vezes é a prostituição, o adultério, a masturbação, o homossexualismo, a pornografia. Gente, aquilo que está no oculto vem à tona. Às vezes não vem à tona revelando a verdade daquilo que você está praticando, aquilo que está te intimidando, aquilo que está te limitando, porque essas fortalezas, elas fazem isso com a gente. Ela nos inibe, ela nos limita, ela nos condena. E não adianta a gente achar que vai ficar sempre nas trevas. Porque essas coisas aparecem. E se não aparecer, aparece de outras formas. Numa vida destrutiva, uma família destruída, aparece de outras formas. Como que eu rompo esta fortaleza? Além da verdade, além do Espírito Santo dentro de mim, como que eu rompo essa fortaleza? Confessando os meus pecados. Trazendo a luz. Trazendo para a luz o que está nas trevas. Se eu tenho o pecado de pornografia, eu não vou conseguir vencer sozinho. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados e sejais curados. É necessário eu procurar alguém de confiança, para que eu possa confessar e essa pessoa esteja andando comigo para esse tempo de libertação. Essa é uma fortaleza que precisa da confissão. Toda fortaleza que deixa nas trevas, para se libertar dela, é necessário tirar das trevas e trazer para a luz. Isso significa confissão. Então, se você quer uma nova história,
Não queira mais deixar essas coisas escondidas. Não queira mais carregar essa opressão demoníaca sobre a sua vida. Porque isso vai levar a um destino destrutivo. Vai levar você a um destino destrutivo. Tome um posicionamento hoje contra o adultério, contra a pornografia, contra a masturbação, contra o homossexualismo, contra a prostituição. Tome uma atitude hoje. É a oportunidade. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. É hoje. Tome uma atitude, porque não pense que se você carregar isso o resto do ano, você vai ter resultados diferentes. Tem muitas outras, meu tempo acabou, mas inveja, comparação, preguiça, uma atitude contra a preguiça, se mova. Uma atitude contra o comodismo, se mova. Televisão é uma fortaleza na vida de alguns. Rompa com isso. Desligue a TV, faça um propósito com Deus. Uma semana sem TV, um mês sem TV. Redes sociais também é uma fortaleza nas nossas vidas. Desliga, se liberte, faça um detox dessas coisas. Todo mundo que fez detox dessas coisas não quis voltar depois para elas, porque viu quão libertador é estar longe dessas coisas. Outra fortaleza é as emoções. Você achar que tudo que você vai fazer ou tem que fazer, você tem que sentir uma emoção primeiro. E não é verdade, é uma mentira do diabo. Porque muitas vezes nós vamos agir por obediência, não por emoção. Não porque eu senti um arrepio, não porque eu senti um desejo, não porque aquilo ardeu. Não, simplesmente por decisão, por obediência. Eu vou na casa de Deus, eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer esse jejum. Ai, mas eu não estou sentindo nenhuma ardência no meu âmago. Não importa, decida, faça, tome um posicionamento, rompa com isso. Então nós temos, para romper as fortalezas, nós temos a verdade. Diga, a verdade. Nós temos o Espírito Santo. Pode repetir. Eu tenho o Espírito Santo. Eu posso orar. Orar é o quê? É conversar com Deus. Às vezes a gente acha, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que entoar a voz. Não. Você pode sair indo para o seu serviço, conversando com Deus. Deus, sabe aquilo? Não está muito legal, Senhor. O que eu faço em relação a isso? Você talvez vai fazer isso durante um bom tempo, sem ouvir nada. Mas esta ação vai levar a um hábito que logo vai te trazer uma sensibilidade e vai romper a oração na sua vida. O jejum. Gente, para jejuar, às vezes a gente acha assim, jejum eu tenho que sentir um poder sobrenatural. Não. Sabe o que você vai sentir? É muita dor de cabeça. Vai sentir fome. Você não vai ouvir o Espírito Santo, você vai ouvir o seu estômago fazendo... Mas é uma atitude. É uma atitude que você vai manter até que você rompa nisso. Não desista até que você rompa nisso. Nós precisamos romper as fortalezas que estão nos prendendo. Não vai romper na emoção, você não vai sentir, você não vai ouvir logo de cara, você não vai ter uma visão logo de cara, você não vai ouvir a voz de Deus logo. Não, você vai sentir a sua carne reclamando, a sua carne murmurando, a sua carne querendo dizer, não, sou eu quem mando aqui, continua do jeito que você está, continua no sofá, continua na TV, continua na rede social. Você não vai ouvir o Espírito Santo, mas continue perseverando, até que você rompa essa fortaleza e você veja o manifestar do reino de Deus na sua vida, do Espírito Santo na tua vida, as verdades se aplicando e te transformando de uma forma que até você se surpreenda. Continue, mesmo que a sua carne esteja relutando dentro de você, porque você não vai sentir um romper logo de cara.
Vai levar um tempo. A leitura vai ser cansativo. Mas com o tempo, aquilo vai criando vida, vai gerando coisas dentro de você. Então é tempo de romper. Levante-se no seu lugar. Cadê o Moacir? É tempo de romper, e nós precisamos romper. Que o Senhor nos dê coragem para romper. Que o Espírito Santo nos traga convencimento para romper. Que nós tenhamos fé para romper, de crer que o Espírito Santo vai nos ajudar na nossa fraqueza. Que a palavra de Deus vai se fazer nova e me fortalecer para que eu possa romper na área em que eu preciso romper. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui não por emoção, mas porque nós decidimos estar aqui. Decidimos fazer esta campanha, porque nós carecemos, Senhor, dos teus pensamentos. Nós carecemos da tua verdade em nós. Senhor, venha continuar nos convencendo. Eu sei que nós fomos confrontados hoje aqui. E quando o Senhor confronta, é para trazer uma mudança, uma transformação. É para nos tirar das nossas cadeias. É para nos tirar das nossas fortalezas. É para tirar os limites que estão nos impedindo de prosseguir. Para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Continua a nos convencer. Se a nossa fé é pequena, a tua palavra diz: peça que eu darei fé suficiente para romper estes limites. Porque mesmo que a sua fé seja pequena, ela é suficiente. Porque se não fosse suficiente, o Senhor não nos daria essa direção, nos daria esse mandato para que nós venhamos seguir. Então mesmo na nossa pouca fé, nós nos entregamos a Ti nessa noite, dizendo: vem, Senhor, venha o Teu reino sobre nós, venha as Tuas verdades para romper essas mentiras que têm nos aprisionado, que têm nos condenado, que têm nos intimidado. Oh Senhor, nós nos rendemos. Nós nos rendemos ao Teu chamado. Nós nos rendemos, Senhor, às Tuas verdades, para que o Senhor se manifeste em nós. Aleluia. Cada vez que a nossa fé é provada, é uma chance para nós irmos além, irmos mais alto. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não são e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Só a igreja, rompendo em fé. Minha vida se
Nós vamos nos revestir, Senhor, do teu poder, é na tua força. Nós vamos romper todas as fortalezas e cadeias que nos prendem. Oh, aleluia. Vou lutar e vencer, vou plantar. Nós vamos chegar no nosso destino. A cada dia vou viver